E o preço do Bitcoin subiu de novo, olha só que coisa bonita, vamos conversar sobre os motivos e como sempre responder a pergunta se Bitcoin é bolha ou não. Sempre tem. E não, Bitcoin não é uma bolha, porque bolha, a definição de uma bolha é uma valoração de alguma coisa sem valoração fundamental, sem motivo subjacente. Ou seja, o preço subiu sem motivo. Tem motivo para o preço do Bitcoin ter subido esses últimos minutos? Essa última semana aí, tem motivo? Tem motivo pra caramba, ok? Então, quais são? Bom, cara, uau, é uma lista longa. Agora, é um asset, Bitcoin é um asset escasso, tem 21 milhões de Bitcoins no máximo emitidas, então quanto mais gente usando, maior vai ser o valor. Tem mais gente usando? Tem. Essa é a resposta básica agora. E existe uma expectativa razoável que no futuro mais Bitcoins ainda sejam usados? Sim, porque Amazon. Esse é o primeiro grande puta que pariu que pode ter acontecido aí. Porque o que aconteceu? Como o Bitcoin é um token, quanto mais gente estiver usando, mais vai subir a oferta e demanda, mais o preço vai subir. E o que pode subir a oferta e demanda pra caramba? O que pode subir a demanda pra caramba? Bom, algum grande site começar a aceitar, como por exemplo a Amazon. A Amazon não aceita Bitcoin até agora, pelo menos até a confecção desse vídeo, porque tem alguns problemas de legislação americana em que você teria que declarar isso de um jeito estranho, daria um puta trampo de uma dor de cabeça gigantesca, mas também porque existe um certo problema de volatilidade dentro do Bitcoin, em que você pode receber isso para uma compra hoje e amanhã o preço subiu ou desceu 5%, isso é uma dor de cabeça meio complicada. E você não sabe exatamente quando que você vai transferir isso para moeda fiduciária, seja dólar real, renminbi, o que for. Então isso dá uma dor de cabeça e você acaba não fazendo isso. Só que, para pensar o seguinte, a Amazon opera com uma margem de lucro de 1%. É engraçado que muita gente acha que assim que a empresa lucra 40%, 50%, 80%. A maior parte das empresas lucra aí alguma coisa ao redor de 5%. Ou seja, em português claro, valeria a pena, assim, se os acionistas da Amazon, se os donos da Amazon, quem é dono da operação, vendesse ela e colocasse tudo no Tesouro Direto brasileiro, daria mais dinheiro. Assumindo que o dólar real não desse merda. Porque vai render 7% enquanto a Amazon rende 1%. Então, claro, você não pode vender isso, historicamente, porque você cagaria o mercado porque o valor é tão grande. Mas enfim, é só pra você ter uma noção disso. Mas eles lucram 1%. E em taxa de transferência de cartão de crédito eles pagam 4%. Stephen Kunitz falou isso num post recentemente dele. Foi uma sacada legal. Então assim, para cada R$1 de lucro, dólar de lucro que os caras têm, 4 vai pra Visa e Mastercard. Que raiva! Você tá trabalhando para outro cara, sejamos sinceros. Então, qual é a taxa de transação do Bitcoin? $2. Então, se você conseguisse trocar todo o seu recebimento de Mastercard, Visa, cartões de crédito para Bitcoins, o seu gasto com fazer um pagamento ia basicamente desaparecer. Porque se você faz uma compra de, sei lá, $500 na Amazon, 4% é 5, $20 vai ser para Mastercard. Então, se você usasse isso com Bitcoin, seria 2. Então, ao invés de pagar 20, você paga 2 e os outros 18 é lucro. Pô, ficou legal, né, campeão? Ficou legal. Então, se você conseguisse fazer isso, ia dar uma grana desgraçada. Sim, sim. E, recentemente, a Amazon registrou vários domínios com o nome de Bitcoin e Ethereum. E tem um boato rolando de que a Amazon pode vir a aceitar Bitcoin. E para ajudar isso e matar o problema da volatilidade no Bitcoin, o grupo CME, que é um grupo que forma derivativos e operações financeiras de Chicago, anunciou que eles vão montar até o fim do ano um mercado de contratos futuros de Bitcoin. Isso significa que a Amazon pode fazer uma venda hoje. Mas o preço do Bitcoin vai ficar volátil. Não, mas eles fazem a venda agora e já tranca isso num contrato futuro de Bitcoin. Então, o preço pode ter uma volatilidade desgraçada nos próximos 30 dias, mas a gente já tranca um contrato hoje que daqui 30 dias você, comprador XYZ, sei lá quem, se compromete a comprar as Bitcoins de mim num certo valor. Então eu sei que daqui 30 dias vai ser vendido nesse valor. Então, sumiu a volatilidade, acabou o problema do Bitcoin ser aceitado como uma forma de comércio, problema resolvido. Isto significa que não só a Amazon, mas qualquer empresa conseguiria fazer aceitação de Bitcoin como uma forma de comércio, basicamente zerar os custos de transação deles, a não ser que eles lidem com coisas de valores muito pequenos, porque daí a taxa de transação de $2 para uma venda de 50 centavos fica muito alto, mas enfim, a maior parte dos negócios não fazem isso. Então agora não só a Amazon, mas basicamente qualquer negócio pode aceitar Bitcoin e trancar isso e não ter um problema de volatilidade, o que é legal pra caramba.
O que é um potencial extremamente alto aqui. E cria uma segunda situação. Bom, você vai ter um mercado futuro de bitcoins, vai ter um mercado de contratos futuros de bitcoin, então agora traders vão poder entrar nisso. Então agora dinheiro de investimento institucional e outras coisas pode entrar e especular nisso. Com que valor? Cara, se entrar 1 bilhão, vai ser uma grana tão ferradamente desgraçada dentro do espaço do Bitcoin que vai fazer um puta estrago no preço do Bitcoin. Então o que acontece? Bom, todo investimento é uma expectativa de retorno no futuro. Então olhando isso, você pensa, o Bitcoin vai ser valorizado no futuro com relação a isso? Sim. Então compra hoje. Muita gente está fazendo isso. Isso é um fator forte por trás disso. Segundo fator, mais um garfo no Bitcoin. Agora tá virando moda, né? Primeiro, antes era shitcoin. Agora eu fiz a minha nova shitcoin, que é a bunda coin, que é o seguinte, toda vez que você usa essa coin, 1% da coin é guardado e daí a gente vai... Teve uma época que era isso. Aí depois virou ICO. Que não quer dizer que todas as ICOs são uma porcaria, mas uma boa parte delas são umas coisas bizarras pra caramba. Então, agora virou, eu tenho uma ICO. Virou um novo, eu tenho uma startup pra fazer alguma coisa. E agora pode virar, agora eu tenho um novo fork do Bitcoin. Pode rolar isso, meu Deus, por favor, não aconteça. Mas o que acontece é uma mudança de código no Bitcoin, de maneira geral, que faz com que na prática... Eu não vou tentar explicar toda a parte técnica, porque dane-se, tem outros vídeos explicando isso. Mas é uma mudança no Bitcoin, no código Bitcoin, que faz com que existam dois diferentes. É um garfo, a estrada garfa para fora. Entendeu? Ela faz duas coisas. Uma mudança de código que é um hard fork, faz com que existam duas moedas diferentes. Isso já aconteceu no caso do Bitcoin Cash, e o que aconteceu foi que quando as duas moedas foram criadas, as duas podiam ser vendidas. Então se você tinha o Bitcoin antes, depois que acontece o garfo, você tem duas moedas. O que todo mundo fez? Pegou essa e vendeu e comprou Bitcoin. Eu fiz isso também, um monte de gente fez, e foi basicamente dinheiro de graça. Mas na verdade isso foi... Porque não é dinheiro de graça, a galera olha e fala, você está imprimindo dinheiro, que palhaçada é essa? Não. O que está acontecendo é... A galera que acha que o outro fork vai funcionar, que é o Bitcoin alternativo, a Bitcoin Cash, que tinha as coisas dela lá, ia funcionar, passou dinheiro para quem tem Bitcoin. É uma aposta cruzada. Eu acho que essa vai funcionar, eu acho que essa vai funcionar, e compra-se e vende-se para todo lado. Então, quem achava que Bitcoin Cash ia funcionar, na verdade, deu um mega subsídio para quem tem Bitcoin e não acha que Bitcoin Cash ia funcionar. Depois disso, teve o Bitcoin Gold, que foi outro fork que também emitiu moeda, não sei o que, várias pessoas venderam e compraram Bitcoin, e isso sobe o preço do Bitcoin, porque tem então mais gente vendendo esse Bitcoin para então comprar o Bitcoin, vendendo o Bitcoin Gold para comprar Bitcoin, o que aumenta a demanda de Bitcoin, aumenta o preço dele. Então, novamente, a gente tem isso, você tem agora... Porque o que acontece? Você tem um Bitcoin e agora uma nova Bitcoin. Então, dentro dessa, do Bitcoin anterior, tinha, assim, 10% que acreditava que precisava mudar. Então, esse 10% sai e paga quem ficou. Então, sobe o preço. Simples. E tem mais outro garfo no horizonte vindo, que é o Bitcoin 2x. Que agora é por causa de dobrar o tamanho do bloco, blá, blá, blá. Vai ter outro fork, então vai ter outra moeda que você vai poder também pegar e vender para comprar Bitcoins. E sabendo disso, você sabe, bom, então peraí, se eu comprar um Bitcoin agora, quer dizer que depois que eu rolar esse fork, eu vou ter um Bitcoin e um Bitcoin, o 2x. E daí eu posso vender esse aqui por, talvez, sei lá, $1.000 e ganhar esse aqui. Então, se Bitcoin tiver $5.000 agora e eu comprar, o preço vai subir, porque um monte de gente vai fazer isso. E daí ela vai estar, digamos, no dia do fork, $6.000, digamos. E ainda eu vou ganhar um extra de $1.000 que eu posso vender aqui, então eu vou ter $7.000, eu vendo tudo e eu ganho $2.000. Trade bacana, né, cara? Então tem muita gente comprando agora para no fork ter os outros bitcoins, ter o Bitcoin 2x, o Bitcoin Gold, o Bitcoin Scam, o Bitcoin lixo, o Bitcoin o que for, tá virando uma salada esse negócio de fork, para poder entrar no Bitcoin, porque sempre vai ter gente que acha que esse forkzinho é melhor, que essa mudança é necessária, etc. E como o mercado no longo prazo tem o objetivo de impor as maiores perdas a todo mundo possível, ele vai então permitir que essa galera que acha que o Bitcoin tá errado bote dinheiro onde eles acham que tá a coisa e passe dinheiro para quem tem Bitcoin. Então, você tem uma redistribuição aí, você tem uma maior competitividade e vença o melhor. E o preço do melhor vai subir conforme a galera vai saindo e jogando dinheiro pro outro lado, que é o do Bitcoin clássico, não é o Bitcoin normal, ou só Bitcoin. Daqui a pouco esses nomes vão confundir todo mundo. E outra coisa que também estava segurando o preço do Bitcoin para baixo é, se é que você pode olhar para o gráfico recente e falar que estava para baixo, né? Mas era a incerteza de o que vai acontecer nesses forks todos. Porque é fork para cá, é fork para lá, você fala, mano, que zona é essa? Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber quando é que acaba essa zona para poder voltar para a festa. E agora, dado que a gente vai ter pelo jeito o último fork agora, pelo menos por um tempo, desse Bitcoin 2x, e tá mais claro o que vai acontecer os resultados,
A incerteza ao redor do Bitcoin desce, então o preço sobe porque mais gente volta a comprar. Porque fala, tá, entendi, o mundo não vai explodir, tudo bem, eu vendi um pouco porque eu tava com medo, mas agora posso voltar. E, em cima disso tudo, você tem o fato que o Bitcoin teve mídia pra caramba ultimamente, simplesmente. Mas muita atenção foi dada pro Bitcoin ultimamente, então muita gente tá olhando, muita gente tá comprando. E sim, você acaba agora com um efeito de que porque tá subindo, muita gente acaba comprando porque acha que vai subir mais. Sim, isso pode ser um indicativo de bolha? Bom, sim, mas é que você nunca consegue calcular uma bolha. Porque você pode falar assim, não, o preço do Bitcoin tá bolhado. Quanto você acha que deveria ser? 3 mil dólares. Tá bom. Se for 3 mil dólares, cara, o preço um ano atrás era 700 dólares, então ainda tá subindo. Então você pode falar assim, tá bolhado, mas ainda tá um ganho pra quem tava há um ano atrás. Então, é aquela coisa, você pode fazer uma conta em que o preço do Bitcoin pode desaparecer, 80% do preço pode desaparecer, e ainda ser um investimento bom. Então, essa é a situação que a gente tá hoje. Você tem uma situação, inclusive, que o preço pode cair 90% e você ainda não estaria num bear market dentro do Bitcoin. Então, você pode dizer assim, o preço tá errado. Tá, pode ser que você de fato tenha um preço errado agora porque um monte de gente entrou. Sim, e ele deveria estar em, digamos, 4.500 dólares. Não quer dizer que então você tá querendo me dizer que 4.500 é preço certo e o resto é bolha. Então, tudo bem. É que só que tem gente que tenta argumentar que o preço inteiro é bolha. O asset inteiro não tem valor. Só que o fato dele ter valor, claramente, mostra que ele tem valor, que as pessoas estão comprando. Então, tipo... tem uma euforia rolando agora? Tem. Tem como você classificar se ela é justificável ou não? Não tem como calcular. O que tem como a gente dizer é a alta recente do Bitcoin nessa última semana e nesse ano tem fundamento. Tem muito mais gente entrando? Sim. Tem muito mais gente do mercado financeiro, investidor, trader, etc., percebendo... mano, tem uma coisa boa nessa história aí. Tem sim. Tem muito mais volume? Tem. Então, tem um motivo fundamental para a valoração dele. A gente só não pode calcular quanto. Então, é racional você esperar algum tipo de queda no próximo ano? Talvez. Agora, sim, tem mais usuários, tem mais demanda, tem mais utilidade, está sendo mais amplamente aceito, e todos os indicativos são de que todas essas coisas vão aumentar ainda mais. Quer dizer, vai ter mais gente usando nos próximos anos, mais aceitação, mais comércio, mais estabilidade, mais isso, blá 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 blá. Então, sim, existe uma justificação. O que você vai fazer com isso agora? Não sei. Eu não dou conselho de investimento. Não compro o que você não sabe. Se você não consegue justificar o que você está fazendo, não faça alguma coisa. Vai estudar. Estudar sobre alguma coisa é um investimento também. E vai procurar quem sabe. Vai procurar informação, vai tentar decidir isso. E se você não sabe, encontra quem sabe, paga o cara, compra o conselho dele, compra a avaliação dele como investidor e faz o que ele está seguindo porque ele é o cara que sabe, certo? Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.